O Brasil chegou aos 10 milhões de casos registrados de Covid-19 antes mesmo de um ano do primeiro caso confirmado do novo coronavírus, em 26 de fevereiro do ano passado. Durante a maior crise sanitária da nossa época, como declarou a Organização Mundial da Saúde, a economia brasileira mais uma vez foi desfavorecida. A estimativa mais recente de analistas consultados pelo Banco Central é de que o Produto Interno Bruto do país tem encolhido 4,3% no ano passado. Cada estado pode contar a pandemia de um modo diferente, mas a verdade é que a economia brasileira sofreu um tombo histórico. Uma queda próxima a 4,3% a colocaria em patamar similar aos dois piores anos de PIB nacional, 1990 e 1981. O primeiro semestre foi especialmente marcante nessa crise econômica. De março a junho, mais de 1,5 milhão de empregados com carteira assinada foram eliminados. O impacto da pandemia no mercado formal não foi pequeno. Mais de 4% dos postos com carteira no país deixaram de existir em apenas 4 meses. A partir do terceiro trimestre, especialmente, a economia começou a dar sinais de reação, sentindo os efeitos do auxílio emergencial, que foi utilizado como uma medida de contingência de curto prazo, e começou a ser pago em meados de abril. Esse benefício ajudou a movimentar a economia em um momento que ela sentiu os reflexos do isolamento social, com pessoas perdendo empregos e outras poucos dispostos a gastar com um cenário de incertezas pela frente. Depois das 3 parcelas iniciais, no entanto, ele foi reduzido pela metade e foi encerrado no fim do ano passado. A indústria teve uma história um pouco menos negativa, com alta nos últimos 8 meses de 2020 e concentração anual de 4,5%. Foi, porém, o segundo ano seguido de queda, já havia recuado 1,1% em 2019 e o pior desempenho desde 2016. Resumindo, houveram reflexos devido à restrição no fluxo de pessoas, com fechamento de cidades, lockdown e diversas medidas restritivas e distanciamento social. E esse quadro de coisas resultou na descontinuidade no processo de produção em geral, com sérias consequências no campo econômico no Brasil e no mundo, agravando até os dias atuais, em especial pelo fechamento de empresas, comércios e até de indústrias, acentuando o problema do desemprego. Porém, segundo números do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, enquanto o Produto Interno Bruto brasileiro caiu 4,1% em 2020, o da agropecuária cresceu 2%. Mas por que isso acontece? Diversos fatores ajudam a explicar o desempenho, mas as estimativas apontam para a mesma direção. O agro resistiu à crise e, de forma geral, conseguiu se beneficiar da conjuntura trazida pela pandemia. O bom desempenho, segundo economistas, está relacionado aos 3 principais fatores: bom planejamento dos produtores, a manutenção do setor como atividade essencial e a elevada demanda internacional por alimentos. O setor não parou. Ele continuou produzindo, colhendo, processando e comercializando sua produção enquanto outros países perderam sua produção. O IBGE estima que só a soja responda por cerca de 1/4 do PIB agropecuário, justamente um setor que apresentou exportações e preços recordes no último ano. Os preços elevados da soja e o cenário favorável à demanda externa levaram também a indicadores elevados de comercialização antecipada do grão. Com uma produção concentrada em produtos destinados à exportação, o mercado interno de alimentos nem sempre reflete os efeitos de uma grande produção. Com isso, mesmo uma safra recorde pode não resultar, necessariamente, em menor inflação. Em 2020, os preços do óleo de soja para o consumidor aumentaram 103,79%. Os do arroz subiram 77,01%, de acordo com o IPCA. O leite longa-vida teve alta de 26,93%, frutas 25,4% e carnes 17,97%. Como podemos ver, os preços subiram. Puxados pelos alimentos que tiveram maior alta desde 2002, a inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo, calculado pelo IBGE, encerrou o ano passado com uma alta de 4,52%, a maior desde 2016. É importante também lembrar que o resultado geral positivo, contudo, não significa que o agro, como um todo, tenha se beneficiado desse crescimento. A estimativa do Produto Interno Bruto do setor agro leva em consideração o volume produzido, mas atribui diferentes pesos às atividades exercidas no país, e os efeitos da pandemia foram diversos.